Salve, salve! Bem-vindo a mais um vídeo aqui que é nesse canal, esse canal muito maravilhoso, que é o meu canal, que a gente fala sobre análise de negócios e hoje eu vou falar para vocês o meu processo de mapeamento e escrita de história, de requisito. Vocês vão ver que é um negócio bem prático. Nem sempre eu faço todas essas etapas, às vezes eu faço algumas a mais, às vezes algumas a menos, às vezes eu inverto a ordem. Não sou eu exatamente que executo todas elas, mas eu preciso garantir que tudo aconteça nos conformes, conectando sempre as necessidades do negócio com aquilo que a gente está desenvolvendo ali com os engenheiros, os arquitetos, os analistas de software de qualidade, etc. Se você é novo aqui, eu sou o Daniel Aragão, eu trabalho com esse tipo de coisa há quase 10 anos. Você pode ver ali em alguns outros vídeos quais são as minhas formações, mas enfim, você pode confiar que eu tenho algum conhecimento, alguma experiência com esse negócio aqui. Então vamos lá, qual que é a primeira etapa? Ó, isso aqui, dá pra ver aí, Pedrão? Isso aqui é o que eu tenho de giz para hoje, hein, galera? Então, ó, vamos começar como? Eficiência total, sacou? Por que eu vou usar um monte de giz enorme se eu posso usar poucos pequenininhos? Então vamos lá, qual que é a primeira etapa? Você tem que saber qual que é o propósito daquilo que você vai fazer, certo? Então você vai ter que definir o propósito da mudança, ou da funcionalidade, ou do épico. Aqui, dependendo do contexto que você tiver, você vai usar um nome, né, para isso aqui. Aqui eu vou colocar qual que é o propósito da funcionalidade, né? Eu vou escrever feature, porque eu sou um business analyst. Qual que é o propósito aqui da feature, né, que é a funcionalidade, que é aquilo que o negócio vai fazer. E aí, bom, nessa primeira etapa, que muitas vezes a gente pula, você vai definir, né, qual que é o motivo, a motivação daquilo que a gente está querendo construir. Então, por exemplo, eu estou querendo criar um fórum para analistas de negócios no Brasil, para a gente poder trocar experiências e perguntas e técnicas, etc., num ambiente um pouco mais íntimo, vamos dizer assim, e um pouco mais organizado do que as redes sociais que a gente conhece em geral. Então, pô, qual que é o propósito? É o propósito da gente unir a comunidade dos business analysts, dos analistas de negócios, no Brasil, para poder trocar experiências e conhecimentos, etc, etc. Então, beleza, esse é o nosso propósito. Definido o propósito, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o levantamento dos stakeholders. E se você quer ser analista de negócio, você já está percebendo que você tem que se acostumar com termos em inglês, sacou? Porque às vezes eu vou falar analista de negócios, eu vou falar business analysts. E às vezes eu vou falar stakeholders também. Então, bom, quem que é o stakeholder, né? O stakeholder é qualquer pessoa que é interessada ou envolvida ou impactada nesse projeto, nessa feature, nessa mudança que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de desenvolver um fórum para analistas de negócios, quem são os nossos stakeholders, né? A gente tem os próprios analistas de negócio, a gente tem as pessoas que querem ser BAs, né? Que eu vou colocar os BA wannabe. Quem mais pode ser um stakeholder? Pode ser, às vezes, um gerente de projeto, que é um PM, né? Um Project Manager. Pode ser um dev, talvez, que esteja querendo aprender sobre isso, né? Mas vai ser principalmente esses dois aqui, que nesse caso são clientes, mas é porque aqui a gente está falando de um exemplo muito específico. No caso de um desenvolvimento maior, aqui nós vamos estar falando de times dentro de uma organização, nós vamos estar falando de quem paga a conta, quem é o usuário final, quem que é o usuário final às vezes faz alguma alteração, isso impacta em algum outro lugar, às vezes você tem diferentes níveis de acesso, diferentes perfis dentro de um sistema, como por exemplo o Uber, você tem motoristas e você tem os usuários, né, os passageiros. Se você pensar numa funcionalidade para um sistema de avião, às vezes aquilo vai impactar o piloto, vai impactar a tripulação como um todo, vai impactar também os passageiros ali daquele avião, vai impactar a tripulação de solo. Então você vai ter que fazer um levantamento desses stakeholders aqui, e quando você fizer o levantamento desses stakeholders, é legal você
pensar também qual que é o interesse que eles têm pelo seu projeto, pelo seu produto. Será que é alguém que vai ter menos trabalho? É alguém que vai ter mais trabalho? Será que é alguém que vai ter o trabalho substituído por uma tecnologia? Entendeu? Alguns vão ter interesses vamos dizer assim, estimular a mudança, outros vão ter interesse em resistir à mudança. E na hora de você fazer esse levantamento, você tem que entender também quais estratégias você vai usar para gerenciar cada um desses grupos de interessados, certo? Vamos aqui encontrar a nossa próxima etapa na minha cola. E só um comentário. Na cola, essas etapas aqui estavam ao contrário, para você ter uma ideia de como isso é uma coisa realmente fluida no dia a dia. Não tem um caminho exato e fechado, certo? Ok. Feito então o levantamento desses stakeholders, você vai começar a interagir com eles, principalmente e também no sentido de validar o propósito da sua funcionalidade. Será que é do interesse deles? Será que não? Será que precisa de algum ajuste, etc. E com isso, com essas interações, você vai fazer o mapeamento do processo que está por trás dessa mudança que você está fazendo, que você está buscando implementar hoje. A gente está falando principalmente aqui de produtos corporativos, né? Eu diria. Processo. Se hoje existe um processo aqui para resolver um determinado problema, você mapeia esse processo, como esses stakeholders estão envolvidos nesse processo hoje. Idealmente você vai usar uma notação como BPMN para você definir direitinho quem faz o quê, em que etapa, porque tem muita gente que faz uns diagramas que é só um quadrado que liga com outro quadrado, que liga com outro quadrado e acabou. Mas não é exatamente assim, você tem algumas faixas, né? E aí aqui você vai ter quem que é a pessoa, vamos supor pessoa 1, pessoa 2, e aí você tem um início, tem uma tarefa, dessa tarefa você pode ter uma decisão que leva para uma tarefa dessa outra pessoa, e assim você consegue entender melhor em que momento cada pessoa é envolvida, ao invés de fazer só um diagrama assim genérico, sabe? Então é legal você aprender a fazer mapeamento de processo usando esse tipo de ferramenta. Beleza, definido este processo, eu diria que é o momento de você começar a pensar um pouco melhor como é que isso vai ser com a implementação da sua solução, né? Então você vai em cima desse processo que você acabou de mapear, vai desenhar um fluxo de usuário. Isso você provavelmente vai fazer com a ajuda de um designer ou não, depende muito do seu contexto, mas que vai ser assim, depois da implementação desse sistema que você está desenvolvendo, como é que vai ser a vida desses stakeholders, principalmente aqueles que vão estar usando a sua aplicação, né? O que eles vão fazer lá dentro? Eles vão fazer login, aí depois tem um cadastro ou tem uma anamnese, aí depois ele faz isso, enfim, você tem que definir esse fluxo, porque em cima desse fluxo você vai conseguir fazer outras duas coisas. E aí, lógico, você vai ter que envolver o seu time para essas próximas etapas, que é o wireframe, que você também pode chamar de design de baixa fidelidade, né? No seu wireframe, você vai ter talvez um negócio assim, né? Ah, você tem uma página, aqui você tem um menuzinho, aqui você tem uma seção de usuário, aqui você tem um botão para o WhatsApp, um menu aqui, aí embaixo desse menu você tem 3 abas, embaixo dessa aba aqui selecionada você tem uma tabela, nessa tabela tem as colunas tal, e aí você vai fazer bem mais ou menos como eu estou fazendo aqui, né? Aí pô, o usuário clicou aqui nesse botão, o que acontece? Daí ele vem aqui para uma outra tela, que você mantém aqui esse menuzinho aqui, mas ao invés de ter uma tabela, você vai ter gráficos. E aí você define aqui quais são os gráficos, né, que você vai ter, enfim. Isso é o wireframe, que você, quando você tem o fluxo de usuário, a princípio você já deve conseguir fazer alguma coisa parecida com isso daqui para sua aplicação também. Isso daqui você só pode precisar da ajuda do designer para fazer, ou então você mesmo vai fazer, ou então talvez você tenha um PO que ajude, enfim, cada caso é um caso, né? E também isso aqui é um exemplo de um processo que eu criei para a minha situação e que eu mesmo adapto a cada situação. Inclusive, na minha última entrevista para Business Analyst, uma das perguntas que me fizeram foi qual que é o seu processo, né?
de levantamento, de mapeamento, escrita de requisitos, eu expliquei mais ou menos isso aqui. Com o wireframe você consegue fazer, e aí com o time novamente, você vai fazer os diagramas de arquitetura. Isso daqui eu acho difícil de acreditar que o BA vai fazer sozinho em qualquer ocasião, porque isso aqui é um trabalho de TI sênior, assim, de desenvolvedor sênior mesmo. Idealmente, com o fluxo de usuário, com os seus wireframes, você já vai conseguir ter os diagramas de arquitetura. E uma empresa grande, você vai ter board de revisão de arquitetura. Então, quanto antes você tiver esses documentos, em alguns lugares você vai ver, são os diagramas do tipo C, né? C1, C2, C3, C4. E aí você tem diferentes níveis aqui de arquitetura. Você tem um nível que é, eu não sei isso aqui de cabeça, mas um nível são os containers, tem um nível para serviço, diagrama de banco de dados. Isso daqui um arquiteto tem que saber fazer, mas você, como analista de negócio, tem que estar em contato com essa pessoa para garantir que essa arquitetura vai servir à aplicação, e na medida do possível, ao longo do tempo, você tem que ir aprendendo isso aqui também para você propor aplicações que sejam mais fáceis de construir, sacou? Isso diminui custo. Imagina que você tem 2 aeroportos para fazer, um custa 1 bilhão, o outro custa 200 milhões. Só que os dois entregam exatamente os mesmos serviços, na mesma quantidade, no mesmo nível de qualidade, com pequenas mudanças ali de estrutura que são pouco perceptíveis para os usuários. Qual que você vai preferir? O que custa 1/5 do preço, certo? E você, como analista de negócios, muitas vezes é a única pessoa que consegue encontrar essa solução que custa 1/5 do preço, porque é você que faz a ponte. Então, conforme você domina isso aqui, você ganha um grande diferencial para sua carreira, que é você consegue, através do seu time, entregar mais rápido, soluções de melhor qualidade, menor custo de manutenção, menor custo de teste. Então tenta aprender isso aqui, ô cara de Chibiu. Porque depois, senão você vai falar assim, ah não, mas eu não sei isso, eu não faço o trabalho técnico. Verdade, você não faz, você não sabe, mas se você soubesse, será que você não seria melhor? Pensa nisso, né? Em cima dos wireframes, dos diagramas de arquitetura, você já deve conseguir escrever as user stories, e também são as histórias de usuário, né? É muito bad isso, de tudo tem um nome em português e um nome em inglês, mas a carreira de BA é uma carreira muito internacional. Eu que sou uma pessoa meio patriota, eu queria que fosse tudo em português também, mas unfortunately não é. As user stories, e aí a user story tem um formatinho, né? Como um usuário, quando eu quero o que, tal. Dá uma olhada, aprende a escrever isso aqui direito, porque se numa entrevista te perguntarem como escreve, você vai ter um formato certo para dizer como que é isso aqui, que é como um determinado tipo de usuário, quando eu faço tal coisa, então eu quero que aconteça tal coisa. A user story, ela é um pouquinho mais alto nível do que aquilo que vai vir logo depois, que são os critérios de aceite, tá? Pronto, toma esse spoiler aí pra você. O critério de aceite é um pouco mais detalhadinho, e aí você vai acabar escrevendo muito mais aquilo ali do que isso aqui. Mas, com as histórias de usuário, com a arquitetura, com o wireframe, daí o seu designer, ele já vai conseguir fazer o seu design de alta fidelidade, que algumas pessoas chamam de protótipo também, embora outras pessoas chamem de protótipo uma versão simplificada de um produto, né? Eu não sei dizer muito bem porque eu prefiro chamar de low fidelity e high fidelity, porque essa nomenclatura parece que o mercado tá aceitando como algo bem específico que significa isso aqui. O wireframe também, embora nem sempre o que você faz no Low Fidelity é um wireframe, pode ser um protótipo de papel. Eu trocaria isso aqui agora pensando de wireframe para Low Fidelity Design, ou um design de baixa fidelidade. Porque quando você falar disso aqui, todo mundo vai entender, nem sempre vai ser wireframe exatamente, às vezes é uma coisa que você desenhou num papel, não tem problema nenhum, às vezes é tabela, eu já vi tabela de Excel. Tabela de Excel super funciona, PowerPoint funciona, um monte de coisa funciona, tá? Para esse design de baixa fidelidade. Mas ele vai te permitir daí fazer o de alta fidelidade. High Fidelity Design. Isso aqui, eu já vi times que não fazem até esse nível. Eu acho importante você ter, principalmente produto corporativo grande, é importante ter, até porque você tem padrão de design, você tem design system, né? Você tem sistemas de design padrão, componentes
que são padrão, e aí às vezes você tem uma equipe de design responsável por essa biblioteca de componentes que vai te dizer o que pode e o que não pode ser feito, e um designer top, como o designer que a gente tem, ele faz os designs de alta fidelidade em cima desses padrões, e isso faz uma diferença brutal. É muito top você ter isso aqui com qualidade mesmo, sabe? Até porque no final das contas tudo isso aqui reduz dúvida dos engenheiros lá na frente. Aqui, ó, você fazer isso daqui direitinho é o que vai permitir que você entregue uma documentação para o seu time de engenharia e fique tranquilo de que eles vão saber o que fazer, e eles também fiquem tranquilos de que eles vão saber o que fazer. A gente pode um dia... Vocês podem falar aqui nos comentários se vocês querem que a gente fale um dia sobre rotinas com os times para acompanhar esse tipo de desenvolvimento, para que você tenha uma agenda mais controlada, porque senão seus desenvolvedores vão ficar te pingando o tempo inteiro, puxando para reunião. Isso já vai acontecer, na verdade, mas se você fizer isso aqui direitinho vai ser bem melhor. E aí beleza, a gente chega no último ponto, critérios de aceite. Aqui eu coloco como último ponto porque quando eu escrevo os critérios de aceite dentro da estrutura ali do épico, história, etc., de alguma ferramenta de gestão ágil, como o Jira, como o Azure DevOps. Quando você tem isso aqui documentado dentro dessa estrutura, você faz uma reunião com seus desenvolvedores e analistas de qualidade, principalmente, apresenta esses critérios de aceite que foram definidos, eles vão tirar dúvida e tal, você aprimora, mas aqui você tem no detalhe tudo o que a tela vai fazer. Então você tem um protótipo de alta fidelidade ou até um de baixa fidelidade, você tem uma nomenclatura chamada Gherkin, que eu vou escrever aqui, e se você não conhece, dá uma procurada, que ele tem o given, when e then, que é dado, quando, então, que daí você vai definir cada comportamento da sua aplicação. Desde comportamento esperado, do tipo eu clico num botão, ele abre uma determinada tela, caso de erro, caso de contorno, até requisito não funcional, método de cálculo de qualquer coisa que você for apresentar na tela. No given, principalmente ali na primeira parte, você vai definir a situação inicial daquela funcionalidade. Então, que tipo de usuário eu sou, em que estado da aplicação eu tô logado, eu não tô, eu tenho tal informação, eu não tenho, tudo isso bem definidinho. E aí às vezes você vai ter para uma história de usuário, para cada daqueles, eu sou um usuário do tipo tal, então quando eu faço isso eu quero que aconteça isso, tal. Para cada um desses, às vezes você vai ter 10, 20, 30 critérios de aceite. Isso vai depender da complexidade da sua aplicação. E aí os BA que são bons, pelo menos um BA pleno, que está querendo ser sênior, ele vai chegar até esse nível aqui e ele vai escrever todos os critérios de aceite no detalhe. Os critérios de aceite depois viram caso de teste para o time de qualidade, vira critério de aceite para o próprio time de desenvolvimento saber exatamente o que desenvolver e como desenvolver, e aí você consegue ter realmente um alinhamento entre tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está sendo falado e desenvolvido na sua aplicação. Lembrando também que você vai passar tudo isso aqui, você vai ali nas rotinas, que eventualmente a gente pode falar, você vai validando. Definidos os stakeholders, você vai fazer aqui com esses stakeholders uma matriz chamada RACI, na qual você vai dizer quem você vai consultar, quem você vai informar de cada coisa que você está fazendo aqui. E esses stakeholders são seus clientes. Então, se você está consultando e você está informando os stakeholders corretos, na hora correta, da maneira correta, então você vai conseguir validar tudo isso que você está fazendo e você vai cumprir a sua missão de analista de negócio de conectar, olha eu, o sinal, que senão é esse, né? Conectar, pá! De conectar o negócio com a tecnologia. E aí isso você tem que ter um processo. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo efetivamente que começaram a fazer esse trabalho de BA sem ter um background e improvisaram. Algumas improvisam muito bem. E também de gente que veio de outras áreas do negócio,
com uma visão teórica do que essa pessoa tem que fazer e às vezes tem dificuldade de entrar em alguns assuntos mais ou menos, também por talvez não conhecer as melhores estratégias, as melhores ferramentas para você cumprir aí com a sua missão de analista de negócio. Então espero que esse vídeo ajude você. Espero que você não fuja de nenhuma dessas etapas, que você realmente se aprofunde, aprende a mapear processo, aprende arquitetura, aprende um pouco de design, aprende a escrever critério de aceite e você vai ser um BA e uma BA muito top, beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui nos comentários ou me acha aí nas redes sociais, é muito fácil falar comigo. Então, é nóis, espero você no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre... Do que é, Pedrão? Próximo vídeo mesmo? Ô, corta eu corto coisa no nariz, hein, ô, viado. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o meu maior diferencial como BA. Eu vou falar o meu. Eu acho que... Nossa, que coisa... Como é que fala? Um pouco arrogante, né? Mas eu acho que eu faço bem o meu trabalho. Eu acho que tem alguns motivos pelos quais isso é possível. E eu vou discutir alguns desses motivos no próximo vídeo. Vai ser até legal ouvir talvez a opinião de outros BAs sobre o que eles acham que faz com que eles sejam BAs excelentes. Alguns podem ser até melhores do que eu, por que não? Então bora, aguardo você no próximo vídeo. Até... O próximo vídeo vai sair provavelmente na quinta ou na sexta-feira, né? Mas não vamos prometer por enquanto. Então até o próximo vídeo que sai em breve. Muito obrigado e até logo!